Calorosas saudações e há coisa de poucos minutos Vladimir Putin foi, enfim, informado que o Tribunal Penal Internacional lhe tinha enviado um mandato de captura, portanto não sei se ele anda a jogar às escondidas com instâncias internacionais, mas a verdade é que, enfim, vamos ver aqui um videozinho da CNN, foi dos primeiros a sair em termos de notícias informativas e eu, como não queria ficar para trás do acontecimento, vamos reagir. Eu ainda não vi nada do vídeo, o título refere-se, enfim, a alguma ineficácia da medida, eu também acho que não há eficácia para o Putin ser capturado, já lá irei explicar mais à frente porquê, mas vamos reagir. Pode ter conteúdo, pode não ter conteúdo, mas vamos ver isto. Filipe, vamos continuar a conversa. Agora sim, estamos em condições de juntar a nós Francisco Pereira Coutinho, especialista em Direito Internacional. Francisco. Só uma curiosidade, já que estão a ver o Putin a andar, o Putin anda sempre com um braço parado, neste caso não estou a errar o braço direito, enquanto o esquerdo baloiça normalmente como o braço das pessoas normais, chamemos-lhe assim, porque no KGB é-lhes ensinado que uma mão convém estar sempre estática para conseguir tirar a pistola, para conseguirem atirar. Reparem, é lá a andar. Boa tarde, bem-vindo. A esquerda abana, a direita não. Da efetividade deste mandato de captura emitido pelo Tribunal Penal Internacional. Até onde é que isto pode ir e que consequências poderá ter? Eu vou ouvir o que ele vai dizer primeiro, antes de dar a minha opinião. Já vos vou justificar, não sei quais são as justificações que ele vai dar, mas enfim. Muito boa tarde. A questão é mesmo essa, qual é a efetividade? Não é a primeira vez que um chefe de Estado é objeto de um mandado por parte do Tribunal Penal Internacional. Isto aconteceu também em 2009, ao então Presidente do Sudão, Omar al-Bashir. E para se perceber a falta de efetividade que esta medida tem, o Presidente Bashir foi objeto do mandado em 2009 e foi deposto em 2019. Bom, mas aqui a questão também, eu percebo a questão da periodicidade que ele está a colocar aqui, mas aqui o grande problema do Tribunal Penal Internacional é o seguinte. O Tribunal Penal Internacional tem Estados-membros, ou neste caso Estados-membro. Qual é que é o problema? É que a Rússia, a Ucrânia e os Estados Unidos, nenhum deles é membro do Tribunal Penal Internacional. Esse é o grande primeiro problema. E vocês agora devem perguntar, então, mas como assim? Os Estados Unidos, que estão na vanguarda da defesa do mundo em termos daquilo que é a polícia militar a nível global, que são, é verdade, como é que não estão no Tribunal Penal Internacional? Bom, a verdade é que não estão, porque se estivessem no Tribunal Penal Internacional, os Estados Unidos teriam que responder pelos mesmos ou semelhantes crimes de guerra que o Putin agora pratica, não é? A mesma coisa que o Putin agora faz na Ucrânia não é assim substancialmente diferente do que aquilo que o Obama fez no Iraque ou o Bush fez para lá de Istambul, percebem? Portanto, por essa razão, os Estados Unidos não estão no Tribunal Penal Internacional porque senão teriam que responder por esses mesmos crimes de guerra. Percebem? Logo, aqui o Tribunal Penal Internacional perde um bocado de força a nível institucional naquilo que é, enfim, a execução desta prática de mandato de captura ao Putin, muito honestamente. Esta é a primeira razão. Vamos ouvir mais, além da periodicidade, também é um fator importante, mas vamos ouvir o resto. Portanto, tivemos 10 anos com um mandado mandado para o presidente Bashir e ele acabou por ser julgado pelo próprio tribunal no Sudão e, portanto, é muito provavelmente aquilo que acontecerá também ao presidente Putin. Teremos provavelmente que esperar por uma alteração política na Rússia para que ele venha a ser julgado por este crime de guerra, de deportação. Precisamente, porque a Rússia não está dentro daquilo que é a legislação do Tribunal Penal Internacional. As pessoas desvalorizaram o que o Putin e o Kremlin disseram no sentido de mas bem, isto não tem efetividade jurídica nenhuma e a verdade é que não tem, porque o que pode acontecer, o Putin pode ser capturado da seguinte forma. Praticamente todos os países da União Europeia, para não dizer todos, se não estou em erro, estão dentro daquilo que é a legislação e assinaram o tratado do Tribunal Penal Internacional. O que pode acontecer ao Putin é ser capturado quando entrar num dos países que são Estados-membros do Tribunal Penal Internacional. Aí ele pode ser capturado, mas enquanto ele estiver na Rússia ou noutro país qualquer que não siga as regras e não tenha assinado o tratado do Tribunal Penal Internacional, ele não pode propriamente ser capturado. Esta é a verdade. De crianças, o que não significa que seja um momento muito importante, porque nós já sabíamos que a Ucrânia tinha remetido para o Tribunal Penal Internacional, tinha atribuído ao Tribunal Penal Internacional jurisdição sobre tudo aquilo que se passou no seu país desde 2014. Mas se não estou em erro, a Ucrânia também não faz parte do Tribunal Penal Internacional pelos problemas internos que o país tem. Eu vou meter aqui um gráfico, se calhar é melhor, do Atlas, não é? Vamos chamar-lhe assim, do planisfério dos países que são e não são membros. Mas vamos continuar a ouvir. E, portanto, estávamos à espera
de conclusões sobre aquilo que fomos ouvindo ao longo do último ano, que vários crimes de guerra, crimes contra a humanidade teriam sido cometidos na Ucrânia, e agora finalmente temos já duas pessoas que foram... Eu acho que o termo, só uma parte, eu acho que a análise corretíssima, atenção, até aqui por parte do orador, corretíssima, mas eu acho que a questão dos crimes de guerra, a guerra por si só para mim, de um ponto de vista ético e moral, e acho que para toda a gente, é um crime, não é? Agora, quando falamos em geopolítica e geoestratégica, é um bocado diferente, não é? As pessoas podem encarar um bocado o meu discurso da não execuibilidade do mandato de captura ao Putin como um apoio à pessoa em questão. Não, é apenas uma análise da situação real e da não execuibilidade da medida em questão, percebem? Porque não é execuível pela primeira questão da periodicidade que o orador em questão diz aqui, pela questão, enfim, de alguma força de poder institucional que o TPI tem, porque os Estados Unidos não estão dentro, e portanto há aqui uma dualidade de critérios que tem que ser revista em termos de comparação de ambos os impérios, e no final do dia há também a questão referida neste último instante, não é? Portanto não nos podemos esquecer disso. Objeto de acusações e mandados de detenção por parte do Tribunal Penal Internacional. Francisco, é evidente que, sim. Do ponto de vista do direito, sabendo nós que a Rússia, enfim, não reconhece legitimidade e autoridade... Eu estou curioso para ver se o jornalista, não sei se o entrevistado vai dizer isso ou não, mas estou curioso para ver se o jornalista vai ou não reconhecer que também os Estados Unidos não reconhecem o Tribunal Penal Internacional, não é? Portanto, a Rússia não o reconhece, é verdade, mas os Estados Unidos também não. Quando o continente americano reconhece, não é? Quase todo ele, quase. No Tribunal Penal Internacional, de resto já reagiu, o Kremlin já disse que não tem qualquer interesse ou importância ou gravidade esta Isto aqui já é diferente. Decisão do TPI. O que lhe pergunto é se... Não disse mais nada. Mas isto aqui não é bem assim, ok? Em termos daquilo que pode acontecer em termos de consequências, agora a curto prazo, bom, o fundamento não é assim, tirando aquilo que eu vos disse, se o Putin entrar ou meter um pé num território que tenha assinado os tratados de adesão ao Tribunal Penal Internacional, aí ele pode ser efetivamente capturado de um ponto de vista legal. Agora, neste sentido, não faz de todo o sentido que está aqui a ser feito, muito honestamente. Pode haver um julgamento à revelia... Porque não falam da questão americana, percebem? Esse é o grande problema. E depois haver um procedimento sancionatório consoante a sentença, como congelamento de bens, sanções, o que é que poderá ser feito nesse âmbito? As sanções, eu vou deixar o entrevistado responder, mas nós estamos a ver até com as falências dos bancos no sistema financeiro tradicional ocidental que as sanções aplicadas à Rússia e que já se falam numa aplicabilidade à China caso haja uma invasão a Taiwan, não estão a ter muito resultado, não é? Quem está a pagar por elas no mercado multilateral poderiam ser os dois lados, a Rússia também pagou por eles numa fase inicial, mas agora o Ocidente está-se a ressentir um bocado, não é? Portanto, vamos analisar. Na perspectiva do direito internacional, há aqui duas pessoas que foram objetos de mandado. Foi o presidente Putin e depois, creio eu, uma representante das crianças, não é, na Rússia, duas pessoas, não é? O presidente Putin, há aqui uma outra questão jurídica complexa, Pedro, já agora podemos falar sobre ela, que tem a ver com a circunstância de ele ser chefe de Estado. E, portanto, em princípio, ele tem uma imunidade enquanto chefe de Estado, ele não pode ser julgado por outros Estados. Este é o princípio de direito internacional. Um chefe de Estado não pode... Isto era o que falávamos há bocado, ok? Aqui colocado de uma forma mais formal, mas correto. Pode ser julgado por outros Estados, tem a ver com a circunstância de ele representar o Estado e o Estado ser soberano. Só que, neste caso concreto, o que está em causa é o mandato de um tribunal internacional e não de um Estado. E, portanto, houve aqui uma enorme discussão nos últimos, desde 2010, desde que tivemos o mandato... Só interromper, mas a questão aqui, eu quero perceber também do que é que ele vai dizer, se eu compreendo que seja um organismo supranacional, mas até que ponto esse supranacionalismo consegue sobrepor-se ao poder soberano nacional da Rússia ou de outros países que nem sequer assinaram tratados para estar sobre o regimento desse mesmo organismo internacional. Essa é a questão. Portanto, vamos ver. Do presidente Bashir, porque entretanto ele saiu do Sudão, visitou vários estados que estavam obrigados a dar execução a este mandato e alguns estados não o fizeram. Portanto, houve uma enorme discussão para saber se, em concreto, quando está em causa um chefe de Estado, se os outros estados estão ou não obrigados a dar execução a esse mesmo mandato. E houve uma decisão do Tribunal Penal Internacional... Ponto importante, é um ponto bastante interessante, ok? Um ponto bastante interessante, porque não basta só a questão de fazer parte...
da organização em questão, da instituição em questão, basta também saber, não basta, mas é também necessário saber se os países em questão vão cumprir a sua parte pelas quais assinaram o tratado, não é? Mais um ponto, enfim, eu não quero dizer a favor de Putin, mas se calhar mais contra o Ocidente. De 2019 em que veio dizer que sim, portanto, se o presidente Putin eventualmente sair da Rússia, isto é um aspecto importante, exato, e estiver num Estado que está sujeito, que é membro do Tribunal Penal Internacional, então esse Estado está obrigado a dar execução a esse mandato e terá que ter o presidente Putin. Mas os Estados Unidos não. O Putin pode viajar para o Alasca, não é? Que se calhar é o território mais próximo da Rússia. Se calhar não, acho que é mesmo. Sabem que entre a Rússia e os Estados Unidos apenas há 80 km de distância entre a ponta mais ocidental do Alasca e a ponta mais oriental da Rússia. Depois de Vladivostok até, umas ilhas. Mas é curioso, portanto, é claro que o Estado americano pode prender o Putin, não é? Mas não será a mando do Tribunal Penal Internacional porque os Estados Unidos não estão no Tribunal Penal Internacional. Porque, sejamos honestos, muitos presidentes americanos, se estivessem dentro do regimento do Tribunal Penal Internacional, tinham provavelmente um desfecho similar àquele que este artista aqui do lado direito do ecrã está a ter, não é? Já disse aqui 2 nomes, o Bush e o Obama, mas poderíamos utilizar outros também. Para que depois ele venha a ser julgado no Tribunal da Haia, porque este é um outro aspecto muito importante, exato. Que é a justiça do Tribunal Penal Internacional é complementar. Por exemplo, o Bashir está a ser julgado no Sudão, não foi julgado na Haia. E a mesma coisa acontecerá possivelmente na Rússia se houver uma alteração do regime político russo. Enquanto isso não acontecer... E reparem que a alteração do regime político russo é um bocado complicado de acontecer, tendo em conta que as elites oligárquicas continuam do lado de Putin, embora haja, claro, contestação interna, mas isso haverá em todo o lado. E além do mais, em termos da lei que foi alterada, se não estou em erro, o Putin consegue perpetuar-se no poder até 2036. Portanto, não é de todo fácil. E isto em termos da narrativa criada e em termos de aspecto mediático, isto pode ser um momento importante para o lado ucraniano, para o lado ocidental, para o lado europeu, para o lado da NATO. Isto, efetivamente, sim. Agora, de um ponto de vista real e execuível, tem uma aplicabilidade muito, mas muito complicada. Ele eventualmente pode ser detido num outro Estado que esteja sujeito à jurisdição do Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional, seja um Estado parte no Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional, que há muitos Estados que o são, mas que não cumpriram essa obrigação, mas que agora é claro, pelo menos de acordo com a jurisprudência do Tribunal Penal Internacional, que o têm que fazer. Portanto, isso é um aspecto importante, vamos ter que esperar que isso venha a acontecer, o que é altamente improvável. Exato. Até porque eu duvido que o aconselhamento do Putin o aconselho, passa a redundância, a viajar para um país que esteja sob o regimento do Tribunal Penal Internacional, sabendo que aí há uma obrigatoriedade, que enfim muitas das vezes não é colocada em prática, mas há essa obrigatoriedade para capturar a pessoa em questão. Duvido muito. Aconteça, mas é uma possibilidade a partir de agora. Não, verdade. Eu devo dizer que gostei, não tinha mesmo visto nada do vídeo, porque foi mesmo o primeiro que me apareceu. Tinha muito tempo, mas gostei imenso da análise. Concordo. Esta pessoa claramente é mais preparada do que eu, porque é a área de estudo, especialista em Direito Internacional, não é a minha, embora já tenha estado em Relações Internacionais, mas muito mais aprofundado, mas dentro do meu ponto de vista concordo plenamente, ou seja, isto é importante no sentido mediático para a NATO, mas a aplicabilidade é complicada, porque a Rússia não está sobre o regimento do Tribunal Penal Internacional, portanto as vontades, vamos chamar-lhe assim, do TPI não se aplicam dentro da Rússia, muito menos dos Estados Unidos, que se estivessem dentro do TPI davam mais poder institucional à organização, e não estão, porque muito provavelmente alguns dos seus ex-líderes políticos eram julgados pelos crimes de guerra que cometeram para lá de Istambul, e até antes de Istambul, não é, sejamos honestos. O Kosovo, se calhar, é um exemplo disso, em 99, onde mataram milhares de inocentes. Mas pronto, isto são outros 500 e, portanto, perde um bocado de poder institucional, porque os Estados Unidos são sempre uma boa aquisição para terem influência global. Portanto, resumidamente é isto que se passa. Bom, meus caros, espero que tenham gostado disto. Acho que é um tópico, enfim, interessante da conjuntura internacional. Hoje temos live às 9h50. Vamos falar sobre a última sondagem em que o Chega se aproxima cada vez mais do PSD. Cada vez mais o segundo lugar está à vista do Chega. Embora o PSD e o PS tenham crescido em termos percentuais relativamente à última sondagem, mas relativamente a um ano atrás estão a perder cada vez mais votos. O PS então perde para aí 13%, é uma vergonha. Bom, meus caros, ficamos por aqui. Metam like, subscrevam e partilhem. Sigam-me no Instagram em Top Gonçalo Sousa, no Twitter em _toxic_. Os links estão na descrição, podem ir lá, ok? E ficamos por aqui. Cultivem-se e até à próxima.